os 6 signos da luz, e não tô falando de horóscopo, eu tô falando de um garoto chamado Will Stanton, que se vê como um estranho em uma terra estrangeira quando sua família se muda dos Estados Unidos para a Inglaterra. Porém, tudo muda quando ele desvenda um segredo ancestral. Ele é o último herdeiro de uma linhagem de guerreiros destinados a combater o mal. Agora, Will precisa aceitar o papel de herói e dominar seus poderes extraordinários para enfrentar as forças das trevas e restaurar o equilíbrio entre a luz e a escuridão. Deixe seu like, filho de Deus. Will Stanton está prestes a completar 14 anos e as férias de Natal da escola estão começando. No entanto, ele não está empolgado com a perspectiva de passar o feriado com sua numerosa família. Ao sair da escola, ele se depara com uma garota encantadora usando um lenço vermelho, despertando sua curiosidade. Apesar da timidez de Will, seus irmãos brincam com ele por sua falta de amigos, e sua irmã Gwen o encoraja a conversar com a garota do ônibus. Infelizmente, ela desce antes que ele possa devolver seu lenço. De volta à casa, a família recebe um convite para uma festa de Natal na mansão local, enquanto Will descobre que terá que dormir no sótão devido à chegada de seu irmão Max. A família é composta por seu pai John, que é palestrante, sua mãe Mary, seus irmãos Stephen na marinha, Max na faculdade, James e os gêmeos Robin e Paul, além de Will e Gwen. Durante o jantar, Max critica John por não conseguir escrever sua tese, enquanto os outros zombam de Will por sua recente interação com a garota do ônibus. No dia seguinte, os fazendeiros Dawson e George trazem uma árvore de Natal e desejam a Will feliz aniversário, prevendo uma tempestade à noite. Will recebe presentes de aniversário de seus irmãos, incluindo um relógio de pulso especial de Gwen. Enquanto ela o ajuda a colocar o relógio, ela o encoraja a fazer um desejo, e Will deseja ver neve como nos Estados Unidos. Mais tarde, durante uma videochamada com Stephen, Will recebe um presente único, um cinto celta, que Stephen sentiu que era destinado a ele. Naquela noite, Will fica entusiasmado ao ver a neve caindo do sótão, mas logo fica preocupado com o frio intenso e trancar as janelas. Ao fazê-lo, ele se surpreende com a força que precisa aplicar, quase quebrando as janelas. No dia seguinte, enquanto espera pelo ônibus, Will nota uma grande quantidade de corvos pousando em uma árvore próxima. Mais tarde, ao fazer compras, ele escolhe um belo pingente como presente de Natal para Gwen. No entanto, ao sair do shopping, ele é abruptamente abordado por 2 policiais, acusando-o de roubo e levando-o para interrogatório. Na sala de interrogatório, Will percebe algo estranho. As luzes piscam e a aparência dos policiais muda. Eles pedem a Will que lhes dê os sinais, deixando-o confuso até que eles revelam sua verdadeira forma e tentam atacá-lo. Will então manifesta seus poderes pela primeira vez, afastando os policiais. Ele foge, perplexo com a situação e incapaz de entender por que todos parecem estar atrás dele. Ao tentar alertar sua família, é ignorado. Mais tarde, na festa de Natal na mansão, Will é abordado pelos fazendeiros novamente enquanto observa a garota do ônibus, apenas para ser interrompido por James. Isso o deixa irritado, levando-o a pensar em sair. Enquanto isso, Lion e Miss Greythorn ponderam se devem revelar a Will seu destino. Enquanto caminha sozinho na floresta, Will é perseguido por um homem montado a cavalo acompanhado de cães. Apesar de seus esforços para fugir, o homem o alcança. Ele exige que Will dê o sinal, deixando-o confuso. Leon e Miss Greythorn aparecem, forçando o homem, conhecido como o Cavaleiro, a desistir. Antes de ir embora, o Cavaleiro ameaça voltar e obter o poder de Will, garantindo que ninguém o impeça. O grupo transporta Will para um mundo antigo, onde revelam que são antigos guerreiros da luz. Explicam que, para derrotar as trevas, Will precisa receber 6 sinais especiais. Seus poderes foram despertados em seu 14º aniversário, e ele é o Seeker, o 7º filho de um 7º filho, capaz de ler textos antigos como o livro da Gramarye para identificar os sinais. Will, confuso, argumenta que é o 6º filho, mas eles afirmam que seu destino é inevitável. Will tem visões sombrias das trevas dominando o mundo, deixando-o perturbado. Mais tarde, ele pesquisa luz e trevas e questiona seu pai sobre o assunto, mas John minimiza suas preocupações. No sótão, Will machuca o tornozelo ao tropeçar em uma gaveta. Mary chama um médico para cuidar do tornozelo machucado de Will. Enquanto está no sótão, Will ouve a voz do médico e percebe rapidamente que ele é o Cavaleiro. O médico pede a Mary para buscar
encontrar algo na outra sala para que ele possa falar com Will em particular. Durante a consulta, o médico promete dar a Will qualquer coisa que ele deseje em troca dos sinais. Ele também ameaça piorar o ferimento de Will se ele não cooperar com os antigos guerreiros. Quando Mary retorna, o médico deixa Will com seu tornozelo enfaixado, alertando-o para cuidar bem dele. Ao examinar uma foto de 2 bebês, Will descobre que tem um irmão gêmeo chamado Tom, que desapareceu durante uma tempestade quando tinham apenas 2 semanas de idade. O sequestro de Tom afetou profundamente a família, especialmente seu pai John, que parou de trabalhar em sua tese e caiu em depressão. Convencido de que precisa se unir aos antigos guerreiros, Will começa a explorar suas habilidades recém-descobertas, incluindo telecinesia, força sobre-humana e a capacidade de sentir os sinais. Com a ajuda de Leon, ele aprende a usar seus poderes. Enquanto busca os sinais, a equipe é atacada por uma mulher que lança cobras sobre eles. Will consegue escapar e encontra o segundo sinal, retornando ao presente com sua equipe. Ao conversar com Leon, Will descobre que seu ancestral, Thomas, criou os sinais, mas o 6º sinal nunca foi escondido, apenas incompreendido. Leon revela que o novo emprego de seu pai na pequena cidade foi organizado pelos antigos guerreiros. Naquela noite, o cavaleiro se encontra com um indivíduo anônimo e revela que seu poder sombrio está crescendo diariamente. Ele menciona que Will já encontrou 2 sinais, indicando que o garoto também está ficando mais forte. O cavaleiro instrui a pessoa a adquirir os sinais, prometendo uma recompensa. Enquanto isso, Will janta com sua família quando James entra acompanhado de Maggie, a garota por quem Will está interessado. Will fica desapontado ao descobrir que os dois estão namorando. Maggie revela a Will que ela também possui poderes, demonstrando isso ao criar uma placa com grãos de sal. Após o jantar, Will mostra suas habilidades a Maggie e questiona por que ela está com James e se ela é uma antiga guerreira. Maggie sugere que Will não se preocupe com detalhes tão insignificantes, mas sim com o que está por vir. Ela enfatiza que é uma amiga cuidando dele, não uma guerreira. Will admite ter sentido uma conexão imediata com Maggie desde que a viu pela primeira vez e revela seus sentimentos por ela. A conversa é interrompida por James, levando Maggie a explicar que estava esperando por ele enquanto passava um tempo com Will. A partida de Maggie deixa Will furioso, levando-o a correr para a mansão para falar com Lion. Sentindo-se incapaz de salvar o mundo quando mal consegue se comunicar com garotas, Will desabafa sua frustração com Lion, que o lembra de que ele é o Seeker e deve concentrar-se em derrotar as trevas, não em assuntos românticos. Will sai da mansão gritando de frustração, inadvertidamente usando seu poder para incendiar as árvores próximas. Senhorita Greythorn observa a situação e repreende Lion por não estar atento, alertando Will quando ele se aproxima. Pouco depois, Gwen aborda Will na mansão, preocupada com seu bem-estar. Apesar de tranquilizá-la, Will percebe a formação de nuvens e intui que pode encontrar o 3º sinal. Ele conduz Gwen até uma vila onde uma briga está ocorrendo. Will e Gwen se escondem dos brigões e Will avista a placa escondida em um escudo. Eles seguem o dono do escudo até um barco, onde Will tenta recuperá-lo, mas é capturado por um homem robusto. No entanto, ao avistar o relógio de Gwen, o homem concorda em trocar o escudo pelo relógio, permitindo que Will obtenha o 3º sinal e retorne para casa. Will pede a Gwen que mantenha o incidente em segredo, mas é repreendido por Lion por usar seus poderes, lembrando-o da importância de conservá-los para a batalha iminente. Lion também se desculpa por expulsar Will anteriormente e promete ser um melhor guardião. Ao chegar em casa, Will encontra Max esperando por ele. Max revela que ficará em casa por mais algumas semanas, o que não incomoda Will. No entanto, Max é controlado pelo cavaleiro e confronta Will, ameaçando-o com uma faca. Enquanto luta com Max, Will percebe onde está o 4º sinal e viaja no tempo para lá, levando Max consigo. Will confronta Max sobre suas escolhas, incentivando-o a superar seu medo e resistir ao controle do cavaleiro. Quando suas tentativas anteriores falham, Will acaba nocauteando Max com um soco, recuperando assim o 4º sinal. Quando Max volta a si, Will finge que ele apenas caiu. Na manhã seguinte, a pequena cidade é surpreendida por uma terrível tempestade de neve, afetando tudo, desde o tráfego até o abastecimento de água e energia. A senhorita Greythorn convida John e sua família para se refugiarem na mansão e enfrentarem a tempestade juntos. Enquanto isso, é revelado que o cavaleiro está colaborando com Maggie, uma bruxa que deseja ajudá-lo em
em troca de juventude eterna, o Cavaleiro alerta Meg sobre os 4 sinais que Will já encontrou, instando-a a agir rapidamente. Leon instrui Will a encontrá-lo no salão principal após recuperar o 5º sinal. Embora Will esteja hesitante por não saber qual é o 6º sinal, Leon confia em sua capacidade de derrotar o Cavaleiro. Meg confronta Will na mansão, exigindo os sinais. No entanto, ao avistar o 6º sinal, Will se recusa a entregá-los a ela. Como consequência, o Cavaleiro quebra sua promessa e faz com que Meg envelheça rapidamente, desaparecendo em uma inundação. O Cavaleiro, agora mais poderoso do que nunca, começa a semear o caos na pequena cidade. Enquanto isso, Will se reúne com os antigos guerreiros no grande salão, onde o Cavaleiro não pode entrar sem convite. Enquanto discutem sobre o que fazer em seguida, Jon bate a porta, clamando por ajuda. Ignorando os avisos dos guerreiros, Will abre a porta ao ouvir a voz de Gwen dizendo que um de seus irmãos está gravemente ferido. No entanto, ao fazê-lo, o Cavaleiro entra, revelando ter usado as vozes de sua família para enganá-lo. O Cavaleiro conjura uma nuvem negra que absorve toda a luz do ambiente, derrotando os guerreiros e enviando-os para a escuridão. Em seguida, ele foca em Will, ferindo-o enquanto o questiona sobre seus amigos e profecias antigas. Desdenhoso, o Cavaleiro mostra a Will um globo contendo seu irmão gêmeo Tom, revelando que o sequestrou há 14 anos, na esperança de que ele fosse o verdadeiro 7º filho. Em seguida, ele atira o globo na água abaixo do salão principal, deixando Will em desespero ao tentar resgatar Tom na escuridão. Por fim, o Cavaleiro lança Will na nuvem negra e deixa o salão principal, preparando-se para sua missão de dominar o mundo. Enquanto está na escuridão, Will recorda tudo o que aprendeu sobre o 6º sinal e como ele não pode ser ocultado dele. Isso leva Will a perceber que ele próprio é o último sinal. Com os poderes combinados, torna-se difícil para a escuridão do Cavaleiro afetá-lo. Will então deixa o salão principal com um globo nas mãos. Ele usa o globo para aprisionar o Cavaleiro e sua escuridão, lançando o orbe de vidro em um rio, replicando o que o Cavaleiro havia feito com seu irmão gêmeo. Com isso, a luz retorna à cidade. A senhorita Greythorn revela a Will que encontrou Tom, permitindo que os dois irmãos se reencontrem após tanto tempo separados. Will expressa seu desejo de retornar para casa e os guerreiros concordam em deixá-lo partir, agora que ele enfrentou seu destino. Will e Tom voltam para casa e toda a família fica radiante ao ver seu filho há muito tempo perdido. Pois é, cinéfilos, esse foi mais um recap. Se inscreva no canal e aparecerá um Pix misterioso em sua conta. Deixe o like e vamos se falando pelos comentários, galera. Valeu!